Você fala muito sobre demônio e eu ouvi esses dias conversando com um colega, ele falou sobre essa questão do demônio territorialista, né? Você fala também, eu vi um podcast você falando sobre Isso. isso. Deixa eu te Aham. perguntar uma coisa, existe a possibilidade de um demônio, por exemplo, ele habitar em uma família, no pai, por exemplo, e quando o pai morrer, ele passar para o filho e ficar de geração em Uhum. geração na mesma família? Sim. Na verdade, sim, que eu entendi, mas é não a resposta. Ah, É, tá bom. Então, a questão é a seguinte: pegar Ezequiel, capítulo, acho que 18, se me falha a memória, ele deixa muito claro que o pai não levará a maldição do filho, nem o filho levará a maldição do pai. Então, cada um paga por aquilo que fez, né? Então, Deus não tipo, os pais comeram uvas verdes e os dentes do filho se embotaram. Alguma coisa está sim. errada aí. Então, essa questão vai entrar um pouco naquela pegada da maldição hereditária, que foi muito difundido no Brasil durante muito tempo, mas isso não Isso. tem chancela bíblica nenhuma. Você não vê Sério? Moisés. Não tem? Se pega Moisés, vamos voltar lá para o Velho Testamento. Né? Pega Moisés, saiu do Egito, berço do satanismo primitivo praticamente, né? Evoluiu Ah, para os dias de hoje. Moisés não fez quebra de vínculos, não fez oração de renúncia, não fez um ritual de libertação. José, que também teve no Egito, virou até o governador do Egito, né? Ele era casado com uma egípcia, com a Zenate, né? Então ele estava completamente envolvido com aquele sistema. Ele não fez nenhum ritual de libertação também. Simplesmente Deus transformou a vida dele, pronto. Ele não mudou. Ele foi linear. Não importa onde ele estivesse, Deus estava com ele, porque o caráter dele não foi deformado. E não permitiu que o caráter dele fosse deformado, maculado. Agora, uma outra coisa interessante, pontuar aí, muito bem sedimentar. A maldição hereditária é muito fundamentada, um texto que fala que os pais herdarão a iniquidade nos filhos até a terceira e quarta visitarei a geração. iniquidade do pai nos filhos, né? Até a quinta Até a geração. terceira, até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta Mas o geração. texto continua. Ele não para aí, ele continua. Mas eu também visitarei até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Então, fazendo uma conta simples, que matemática é fácil as pessoas entenderem. Então, se Deus, visita a iniquidade, o pecado, iniquidade é o pecado consumado, até a terceira e quarta geração, vamos colocar 4 como patamar máximo. Mas Deus ele quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar 4. 1000 por 4, transformar isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6%, te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%, pautando por isso, 4 por 1000. Né? E as pessoas retêm 0,4%. Então Deus ele é o Deus de bênção, não é um Deus de maldição. E é tudo que você fizer, as suas escolhas vão determinar a sua colheita. O que você planta, você colhe. Então não existe maldição hereditária, né? Você não vê Paulo colhendo uma maldição hereditária. Ele errou, ele se arrependeu, pediu perdão, acabou. Quebrou a questão. Ezequiel 18, a partir do verso. Lê o capítulo inteiro, fica bem legal. Mas especialmente 18 a 22. Né? 18 a 22 deixa muito claro que o filho não herdará a iniquidade do pai, nem o pai herdará a iniquidade do filho. Cada um vai colher a consequência daquilo que fez. Se ele errou, ele vai colher aquela consequência do erro. Então eu não vou pagar o pato, né? Se o meu tataravô, por exemplo, sei lá, tinha um envolvimento com bruxaria, foi satanista, foi de uma seita, me consagrou para o demônio, alguma coisa assim. Se a minha vida é uma vida focada para Deus, né, Deus vai invadir, vai inundar a minha vida, inundar meu coração, minha mente, vai guiar meus passos, meu caminho, não vai deixar eu cair nessa astuta cilada do diabo. Então, não tem isso. É uma coisa que, no início, quando eu me converti, eu acreditei nisso, porque eu fui apresentado a isso. Mas depois você vai estudando, vendo, poxa, isso aqui não é muito bem assim. E quando eu conversei com aquelas mesmas pessoas que me ensinaram isso, eu falei, ok, Daniel, mas melhor não falar isso pro povo, o povo não vai entender. Não é que nem dízimo, o povo não vai entender, não fala isso pro povo, não, isso aí vai dar problema, né? Então, a verdade continua incomodando, né? Você já viu demônio, Daniel? Já viu assim? Sim, sim, sim. Quando eu fazia parte do satanismo, era comum isso, porque era uma maneira de preservar, acho que as pessoas ali. Então você tinha, digamos assim, visão aberta, mas dentro de rituais, tá? Não a toda hora, assim, eu estou na minha casa, estou vendo demônio passeando. Né? Ah, Dentro do ritual você via, as entidades se manifestavam ali. E aquilo trazia a ideia, a ilusão de poder, de que, poxa, essa entidade tão poderosa, existe há milênios aí, o que eu sou, um grão de mostarda aqui, e olha só, a entidade veio dar prestígio para mim, né? E mexe com o ego, tudo isso que é só um teatro, né? O diabo é excelente no teatro. Ele é o pai da mentira. A mentira tem um pai. Ele originou a mentira, né? Então, ele é especialista na arte do engano. Ele não vai trazer um engano para você mais ou menos. Ele se apresenta de maneira muito convincente. Como ele foi convincente para a terça parte dos anjos. Quando você para pensar nisso, meu irmão, é muito anjo. Não é pautado na população terrena. A terça parte da terra, não. É o céu. Estou falando de outro patamar, outra esfera. São sim. trilhões e trilhões de anjos ali que ele persuadiu.
Ele conseguiu persuadir. Olha o poder de persuasão, a inteligência dele. Então conseguiu, mas o que ele faz com a gente é uma coisa. Ele tem um poder, uma capacidade de engano incrível, né? Faz você acreditar que o preto é branco, o branco é preto. Confunde suas cores, né? Aqueles demônios que se manifestam, por exemplo, na igreja universal ali, a gente vê possesso e o pastor. Aquele é demônio mesmo? Não. Já foi comprovado, já tem N vídeos aí na internet que era atores contratados, mesmo porque o demônio existe há milênios, né? Muito mais do que a gente. Então eles têm o domínio, falam todos os idiomas que existem na Terra, né? Eu já vi possessão demoníaca para valer, 5 vezes, né? Tenho 25 anos praticamente quase de ministério, 23 anos, né, indo para 24, e eu vi só 5 vezes, para valer 5 vezes, de verdade. Né? Não é essa banalização que a gente vê o tempo inteiro por aí, não. Né? É bem diferente, não é legal você ver. Mas você vê o demônio falando errado, por exemplo. Né? Então, assim, você vê que é um ator ali. Fala, demônio, o que você está fazendo nessa vida? Nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tábua, ele cair, bater a cabeça. Não é demônio, volta, vai ler lá, Caminho Suave, né? Ele não fala Então, errado? não é. Ele não fala errado? Eu já vi demônio falando errado, manifestando ali. Mas o demônio não fala errado? Não. Ele vai trazer medo para você, ele quer impor medo, terror, ele quer que você tenha medo dele, ele quer te impor. Então, se ele falar tudo errado, assim, você não vai ter muito respeito por ele, digamos assim, né? Então, ele quer se impor de uma maneira de que você tenha medo dele, que você respeite ele. Se ele se colocar inferiorizado a você, você fala correto alguma coisa. Nem correto e errado é relativo, né? Está transmitindo uma informação. O que importa é transmitir. Mas se você, dentro do conceito cultural daquela pessoa, você está falando alguma coisa inferior a ela, ele não pode ser superior a você naquele patamar. Então ele quer sempre se mostrar superior. Ele vai usar uma linguagem, uma pessoa erudita, por exemplo, ele vai usar uma linguagem, um vocabulário bem diferente para seduzir aquela pessoa. Uma pessoa mais simples, é claro, ele vai usar outro vocabulário. Ele se molda a isso, mas você vê que não é demônio. Manifestação demoníaca é muito diferente, não é banalizado. Já vi demônio pedindo dízimo na igreja. Demônio pedindo dízimo. Manifesta lá, eu disse, quem der o dízimo aí não dá o dízimo, não. Quem der, eu não vou poder atacar, tal. Quer dizer, é ator ali, é contratado, é fake news. Caramba! Estamos conversando com o Daniel Mastral. Cara, eu tô com uma lista aqui. O pessoal pediu para perguntar, por exemplo, Daniel, sobre Harry Potter. O que tem de fato ali naquela saga, né, em relação à bruxaria? Aquilo ali é daquele jeito mesmo? Não. Aquilo é uma coisa estereotipada, né? E é uma coisa para glamourizar, trazer um glamour para satanismo, para a feitiçaria, para a bruxaria. Tanto é que quem não é o bruxo é o trouxa, né? Segundo a literatura do Harry Potter. É o trouxa. Então, isso aqui é trouxa, tal. Então, ninguém quer ser trouxa. Então, puxa vida, eu vou fazer parte desse grupo. Porque o ser humano tem essa vontade inerente dele de pertencer. Eu quero pertencer a um grupo. E esse grupo, ele abre para você. Olha só, um grupo unido, tem a magia, tem um controle, que legal. Tanto é que no Brasil, tem um local que a molecada vai para fazer escola de Harry Potter, né? Para fazer, sabe disso, né? Sim. Então, vai fazer escolinha de Harry Potter. Ficam lá fazendo simulado. Quer dizer, para que isso? Para que passar isso para adolescente, para pré-adolescente, né? É claro que estão passando valores ali que não são os valores de Deus, né? Você acha saudável assistir esses filmes? Depois que eu fiquei pensando, vou entrevistar o Daniel para contar sobre isso, porque eu assisti todos eles com meus filhos aqui em casa. Eu também vi a saga Crepúsculo, vi tudo. Mas assim, depende muito de cada um, da maturidade de cada um, né? Então tem até adolescentes, crianças, que você orienta, aquilo não vai ter. Eu vejo um filme de ação, eu vejo lá um Rambo da vida, eu não vou sair pela rua metralhando todo mundo, né? Eu vejo lá o Balboa, né? O Rock Balboa, Sim, que eu gostava dessa série também, do Rock. Né? Eu não vou sair por aí socando todo mundo. Então, vai de você não se influenciar pelo filme. É um entretenimento? Ok, vou assistir, vou achar graça, vou reter o que é bom e acabou. Né? Se você fosse pautar em tentar colocar filtros, você não vive mais, porque o mundo jaz no maligno, a gente está cercado dessas coisas. Você tem que ser luz para esse mundo, tem que ser a diferença, mas você não pode deixar que o mundo te influencie, você tem que ser o agente influenciador, você tem que influenciar o mundo. E é claro, quem está na luz, paradoxalmente, atrai as trevas. É uma missão que nós temos, né? É a missão que você tem, que eu tenho, de levar a luz às pessoas que estão em trevas. É você estar acendendo, digamos assim, as velas que foram apagadas. Mais ou menos isso. Elas vêm na escuridão e você acende eles de novo. A luz tem que te impactar aqueles que estão nas trevas, né? Então, retenha o que for bom, né? Se você tem gente que quer ver filme de terror, fica assustado, não dorme de noite, não veja. Tem gente que joga videogame, né? E muita violência, tô elétrico, não consigo dormir, não jogue, né? Agora, se aquilo não te faz mal, ok, qual o problema? É entretenimento, separa as coisas. A gente vai cair num legalismo enorme.